ao final, né, vocês clicam ali em entregar, né, enviar ali as respostas da prova, ela vai atualizar e já vai dar a nota da N2 automaticamente, né? A prova vale 9 pontos, um ponto para fechar os 10 pontos da N2 é participação nas aulas ao vivo e realização das atividades, né, de cada aula. No horário, um pouquinho, 1 minuto, 2, 5 antes ali das 13 horas, tá? Vai ser postada as instruções de prova e a senha da prova. Então ali, né, uns 10 minutos antes, por aí mais ou menos, vai sair essa postagem no Classroom. Instruções de prova, vocês vão ler e vão copiar a senha da prova. Aí vocês vão lá no Moodle, né? Acessam lá com o login e senha de vocês. Aí abaixo lá da atividade avaliativa 4, né? Vai ter lá atividade avaliativa 1, 2, 3, 4. Abaixo da atividade avaliativa 4, vai ter lá prova final, atividade avaliativa final, 9 pontos da N2. Vocês vão clicar nela e vai pedir a senha que vocês pegaram no Classroom. Aí vão inserir a senha e vão ter acesso à prova, tá? Bom, como nós falamos anteriormente, as atividades avaliativas da N1 fecharam, né? Todas elas. A última fechou na terça-feira, né? Dia 17, terça-feira, fechou a atividade avaliativa 4 ao meio-dia, tá? Como nós falamos aí desde o início, né? As datas e horário, né? Das avaliativas da N1, todas elas constantes no guia do aluno, disponível no Moodle, disponível também aqui no Classroom, né? Na barra atividades. Tá? Então, sempre no guia do aluno tem lá o prazo, né? O prazo que começa, o prazo que termina cada atividade avaliativa e o horário de encerramento. Né? Então, o horário de encerramento aí da atividade avaliativa 4 da N1 foi dia 17 ao meio-dia, certo? Então, isso já fechou, né? Trabalho disciplinar, quase todos entregaram, falta 2 pessoas, certo? Vale 5 pontos na N1. E hoje à tarde a nossa prova, 9 pontos na N2, tá? Então, relembramos aí de novo, né? O processo avaliativo e o nosso calendário, né? Fizemos essa prática aí em todas as aulas, justamente para que ninguém pudesse, de repente, né, perder essa informação porque não participou das aulas anteriores, né, não participou na íntegra das aulas, mas sempre fica gravado também para que quem não participou na íntegra de cada aula possa assistir novamente, né? A gravação é disponibilizada ali no Classroom, na aba Atividades, lá no tópico Vídeo, aulas ao vivo gravadas, e aí quem não assistiu na íntegra, né, porque acabou entrando depois na conexão, pode assistir, né, todo o conteúdo e tem os recados lá, né, a respeito. Nós falamos isso também lá no primeiro dia no contrato pedagógico, tá? Então tá aí. Pessoal que eventualmente, né, possa estar com alguma dificuldade aí em fazer o trabalho, porque não entregou ainda, né, nós temos os vídeos, né, explicativos aí de como fazer lá, o método PEPS, o ponto de pedido, tá? Esse vídeo também está disponível ali no mural do Classroom, certo? Só assistir um videozinho curto ali, 10, 15 minutos, para relembrar isso que a gente viu aí nas aulas anteriores, para dar conta de fazer o trabalho disciplinar, certo? Então não deixem de entregar, gente. Então vamos começar a nossa revisão final. Como eu falei para vocês, né? Essa revisão final, ela tem um cunho de preparar vocês para a prova das 13 horas. Então, eu recomendo que vocês fiquem, claro, muito atentos, né, em todos os conteúdos da nossa revisão e façam as suas anotações, né? Só relembrando, né, que vocês têm acesso ao material de vocês na hora de fazer a prova, né? Essa modalidade online aí permite, né, essa possibilidade. Então, claro, as anotações que vocês fizerem, né, os arquivos de vocês, todos eles vocês vão ter acesso no momento de fazer a prova, tá? Então, muito importante aí esse processo de revisão, porque vai deixar o conteúdo bem vivo na memória de vocês, para a hora de fazer a prova, né? Vocês terem clareza, né? Do conteúdo que possam vir a encontrar. Claro que
Isso não exclui, né, que tenham feito anteriormente, né, uma preparação para fazer a prova, né, um estudo antecipado, né, revisto o conteúdo, né, ter assistido novamente as videoaulas, né, ou ter estudado slides, ter estudado a apostila, tá? Muito bem. Vamos começar então a nossa revisão final. Primeira coisa que a gente vai relembrar, retomar, é sobre a administração de materiais, né? As 5 funções da administração de materiais, com foco principal, né, na função 2. Mas são 5, né? A primeira delas é programação de materiais, depois compras, armazenamento e conservação, gestão e controle de estoque e distribuição e transporte. A gente sabe que a função, né, de administração de materiais, ela é também fundamental, né, nos sistemas produtivos, porque é através dela, né, que a organização, né, tem os seus insumos necessários a dar conta, né, de realizar lá a prestação do seu serviço, né, ou de manufaturar o seu produto a ser ofertado ao mercado consumidor. A programação de materiais, então, ela vai realizar, né, um inventário, né, do seu estoque, vai realizar todo o registro no sistema da empresa, né, das quantidades de materiais que estão chegando. Isso a gente chama de acurácia, né, também, a gente viu esse cálculo anteriormente, né, para justamente verificar as pendências, as diferenças, né, que existem entre o que tem fisicamente de fato e aquilo que está registrado no sistema. A programação de materiais precisa estar atenta a esse percentual de acurácia também, para fazer a sua programação de compra, de aquisição de materiais, que é o segundo passo, né? A empresa recebeu lá pedidos, vai verificar no sistema o que ela tem de material, vai verificar, assim sendo, as diferenças, ou seja, aquilo que falta para produzir, aquilo que veio no pedido. As diferenças, ela vai solicitar compras, né? Programação de materiais, então, demanda compras, que é a segunda função, essa que a gente precisa ter uma atenção especial aqui na nossa revisão, né? A função compras, ela realiza, então, a ordem de compra, né? Aquela que comunica ao fornecedor a compra da matéria-prima, né? Então, eu faço um envio de uma ordem de compra para o meu fornecedor, eu estou comunicando a ele, né, a aquisição lá da matéria-prima, tá? Então, essa é uma função importante, porque ela alimenta o processo de fabricação, né, ou de prestação do serviço. Então, faltou matéria-prima, né, compras não colocou a ordem de compra, não comunicou o fornecedor no momento certo, na quantidade adequada, a gente pode ter um problema de fluxo produtivo, né? O produto não sai no final da linha produtiva, na data, no tempo esperado, para atender o cliente. Na área de serviços, né? Se os insumos para prestação de serviço também não são colocados na ordem de compra na data e na quantidade correta, né? Pode descontinuar esse fluxo aí, e o cliente, né, que seria atendido naquela prestação de serviço, fica desassistido, né? Então causa uma série de problemas para a empresa, né, em relação à manutenção da sua base de clientes, do seu faturamento, né? A gente sabe que a empresa está estruturada justamente para gerar lucro, né, manter a remuneração dos seus acionistas, né, empreendedores, fazer a empresa crescer, né, fazer a empresa gerar renda, gerar emprego, né? Assim que funcionam as organizações, as empresas, num estado, né, economicamente equilibrado. Quando as empresas começam a ter diversos problemas de gestão, né, não só, mas entre outros também, a economia do país começa a ter problemas, ruir, fechar empresas, né? Aí começa a faltar renda, né? Falta riqueza no país, né? E o país empobrece como um todo. Então a gestão das empresas passa por diversas funções, diversos aspectos, todos eles com importância, né? Trazendo resultados não só para a própria empresa, mas para a sociedade, para o país como um todo, né? Então cada função administrativa dentro das organizações, das empresas,
tem esse grau de importância, tá? Então, importância inicialmente interna, né, intrínseca da empresa, e depois uma importância externa, né, extrínseca a toda a sociedade. Função da administração de materiais, né, tem essa função intrínseca, interna, né, sobretudo, né, internamente, na função de compras, na administração de materiais, comunicando as ordens de compras, tá? Sempre lembrando, né, na quantidade, né, na qualidade e no prazo adequado, tá? Nós vimos também durante as nossas aulas, né, os sistemas de produção. São 3 sistemas a partir dos inputs, das entradas. Nós vimos o sistema de produção por encomenda, produção em lotes e produção contínua. Cada uma delas, né, foram analisadas nesse quadro sob 3 aspectos, né? O plano de produção, que é distinto para cada um dos tipos de sistema, o arranjo físico, né, o layout, a organização do espaço físico, também distinto para cada um dos sistemas, e a previsibilidade de produção igualmente. Destaque especial aqui na nossa revisão final para o arranjo físico, tá? Então, o arranjo físico, ele é adequado a cada tipo, a cada característica de sistema produtivo. No sistema de produção por encomenda, nós temos o produto, né, sendo fabricado, né, ou o projeto sendo realizado, a encomenda sendo feita, num arranjo físico que máquinas, equipamentos, as pessoas se mobilizam, se movimentam ao redor do produto. O produto fica estacionário, estático, né? Vamos pegar o exemplo aí de um projeto de um avião, né? Então, uma companhia aérea encomendou, né, a produção de um avião, né? Não tem uma linha de produção de avião, né? Cada empresa vai pedir lá o projeto do seu avião com as suas características e com as suas necessidades, e o produto vai ficar estático, né? Parado no mesmo lugar, e as máquinas, equipamentos, né, vão produzindo, e as pessoas, né, vão produzindo até que o produto fique pronto, né? Então, arranjo físico na produção por encomenda, o produto fica estático, máquinas, equipamentos, pessoas é que se mobilizam, se deslocam ao redor do produto. Na produção em lotes, o arranjo físico se modifica, né? As máquinas, os equipamentos das pessoas são organizados, arranjados sequencialmente. Então, tem uma sequência de máquinas, né, que vão produzir, por exemplo, camisetas, tem uma sequência de máquinas que vão produzir calças, uma sequência de máquinas que vão produzir bolsas, né? Vou pegar uma empresa de confecção, por exemplo, tá? E aí, as máquinas, equipamentos das pessoas são organizados, né, naquela sequência de lotes, né? Então, quem está produzindo camisetas vai estar lá operando aquelas máquinas produzem camiseta, né? Então, vão estar organizados daquela forma, naquela sequência, tá? Então, uma característica aí da produção em lotes. Produção contínua, o arranjo físico, aí é completamente oposto lá ao primeiro, né? Se na produção por encomenda, a máquina, o equipamento, né, e as pessoas, né, ficam circulando, né, ao redor do produto e o produto fica estático, na produção contínua inverte, né? Máquinas, equipamentos, pessoas é que ficam definitivamente arranjados no processo, né? Ao longo do processo, eu tenho lá postos estanques, né, estacionários, e o equipamento não, o produto, né, melhor dizendo, é que vai se deslocar ao longo do processo da cadeia produtiva, em que pessoas, máquinas e equipamentos, então, estão dispostos ao longo desse processo, agregando o seu trabalho até que o produto fique pronto, né? Então, temos aí 3 distintos, né, arranjos físicos, layouts, de acordo com cada sistema de produção, tá? Então, nesse sentido, nós verificamos que cada sistema de produção tem características distintas que requer um arranjo físico, um layout, uma organização do espaço físico, né,
e com a administração dos materiais adequada às suas necessidades. Muito bem, gente. Aqui, até esse momento, como é que está para vocês? Tranquilo? Vimos ali as funções da administração de materiais, vimos aí os 3 sistemas, né, de produção e as características do arranjo físico. Tranquilo? Para mim, tranquilo, professor. Legal. Tudo tranquilo, senhor. Legal. Ok. Kathleen mandou um tudo certo ali no chat. Muito bem, gente. Qualquer dúvida, né? Qualquer pergunta, vocês podem interromper, né? A qualquer momento, né? Habilitando o áudio aí, participando, ou mandando mensagem pelo chat ali, tá? O Léo mandou ali certinho, a Mayara mandou também tudo certo no chat, legal. Tudo bem, gente, vamos adiante então. Durante o nossos encontros, nossas aulas, nós vimos aí também as 4 fases do PCP. O PCP, o que que é, né? Aquela função empresarial, né, organizacional, que realiza o planejamento e controle de produção, ou então programação e controle de produção, né? Em alguns casos, né, a gente vai encontrar a sigla PPCP, né, com 2 P's inicialmente, né? E aí utiliza os 2 P's iniciais, né? Programação, planejamento e controle de produção. Mas o mais comum, né, mais geral, a gente verificar essa sigla PCP, tá? Nós temos 4 fases dessa programação, planejamento, né, e controle da produção, que é a fase do projeto de produção, coleta de informações. E nós temos, na fase 3, o planejamento da produção, que se subdivide, né, em formulação do plano, implantação do plano e execução do plano. A última fase do PCP é o controle da produção, e aqui, né, destaco aí, em especial, o projeto de produção, né? No projeto de produção, o que a gente vai verificar, né? A gente vai verificar quais máquinas serão necessárias a realizar essa produção que está sendo planejada, né? Quantas pessoas, né, eu vou precisar organizar para cada etapa do processo produtivo, né? Quais serão as matérias-primas, né, os materiais necessários a realizar aquela produção. Tudo isso é verificado no projeto de produção, né? Então, vamos imaginar que uma empresa tenha lá o produto A, B, C, D, E. Né? Todos esses produtos, né, a empresa está recebendo pedidos, né? Então, alguns clientes estão pedindo lá do produto A, outros do produto B, em quantidades diversas, né? Do A ao E. E aí o projeto de produção vai ter que organizar, né? Em que momento vai ser produzido o produto A, em que momento vai ser produzido o produto B, e em que momento, né, nós vamos deslocar a força de trabalho para cada tipo de produto, em que momento, né, em horários e dias, e quando as máquinas, né, vão atuar naquela produção também, né? E quando, né, nós teremos a matéria-prima disponível, né, para realizar cada produção. Isso tudo, né, tem que estar no projeto de produção já, tá? Então fica claramente, né, disposto no projeto de produção algumas especificações técnicas, né? Esses aspectos que são fundamentais são máquinas e equipamentos, né? Então gravem isso na mente de vocês aí, né? Façam suas anotações. O pessoal disponível, a mão de obra e os materiais necessários, tá? Então nessa fase do projeto de produção, esses são os aspectos fundamentais, são as especificações técnicas da produção, tá? Que não pode faltar, então, no projeto de produção. Vimos durante as nossas aulas também os métodos e controle de estoques. Entre eles, o sistema de máximos e mínimos. No sistema de máximos e mínimos, nós vimos, é claro, né, o estoque mínimo, conhecido também como estoque de segurança, e nós vimos o estoque máximo. São 2 limites, né,
de valores em que o estoque deve se movimentar, né? O estoque mínimo, ele garante que a empresa tenha capacidade, né, de manter o seu fluxo produtivo sem interrupção, né, manter a produção funcionando, né, porque garantindo aquele valor mínimo, né, há uma proteção contra atrasos, falta de material, né, para que esse fluxo produtivo não seja interrompido e a empresa consiga atender a sua demanda. Então, se acontece, né, da empresa não ter, né, não cumprir com esse estoque mínimo de material no seu estoque, ela pode ter sim esse problema, né, interrupção do fluxo, atraso na entrega, pode perder sua base de clientes, se isso repetir, né. Então, a gente precisa manter esse estoque mínimo. Em outro sentido, nós temos o estoque máximo. Nós vamos ver logo a seguir, mas já adiantando, né, esse gap, essa diferença entre os dois que deve se manter no estoque, o estoque máximo vai proteger a empresa, né, da alocação dos recursos numa quantidade financeira adequada, né, para que ela não incorra, né, em ter algum problema de fluxo de caixa, né, empenhar recursos financeiros em estoque de uma forma que ela venha, né, encontrar problemas, então, em cumprir com as obrigações perante terceiros. Ou seja, comprou muito estoque, colocou muito dinheiro em estoque, né, a empresa pode sim ter problema de pagamentos. Né? Então, ela tem um limite até onde ela pode ir, né, em compra e aquisição de estoque. A gente chama isso de estoque máximo. Então, a gente tem esses dois limites, né, esses dois gaps aí. Né? A empresa não pode baixar do estoque mínimo, o estoque de segurança, e não pode ultrapassar o estoque máximo. O estoque, né, de todos os materiais devem flutuar, né, dentro dessa faixa. Claro que para cada material, né, a empresa terá, né, os valores de estoque máximo e estoque mínimo. Tá? Fórmula do estoque mínimo. A fórmula é simples, é uma multiplicação apenas. Né? O estoque de segurança, ou estoque mínimo, é o nosso consumo médio vezes o fator K, o fator de segurança. Durante as nossas aulas, né, nós vimos essa fórmula, a gente fez exemplos de cálculo, vocês fizeram cálculo nas atividades, né, de aula. A gente teve aí, no dia dessa aula, né, atividades ali no Classroom. Nós sempre temos em cada aula, né, atividades no Classroom. Nessa aula teve também cálculos, né, do estoque de segurança. Mas ele é muito simples, né? Então, é dado ali no exercício, né, na atividade, o consumo médio, e é dado o fator de segurança em percentual, né? A gente faz, então, o percentual vezes o consumo médio e a gente tem nosso estoque de segurança, tá? Digamos que a gente tem ali um consumo médio de 100, tá? E um fator de segurança de 10%. Então, seria 100 de consumo médio vezes 10% de fator de segurança. Quanto é que seria o estoque de segurança? 10, né? 10% de 100 é 10. Estoque de segurança seria, então, 10, tá? Multiplicação simples aí, certo? Claro que, na prática profissional, né, o fator K, ele é dado pela gestão de estoque, né? A gestão da empresa que define quais são os fatores de segurança, né? Se é um geral para todo estoque, se é um fator de segurança para cada classificação de produto, de matéria-prima. E o consumo médio, né, a empresa precisa calcular, né? Então vai verificar o quanto daquele de cada material está sendo consumido ao longo dos dias, meses, né, fazendo uma média para poder fazer o cálculo do seu estoque de segurança, tá? Os nossos exercícios, esses dois valores são dados, é só multiplicar um pelo outro. O estoque máximo, né, ou Emax, então ele é a quantidade máxima do material que a gente deseja ter em estoque, justamente pela aquela questão que a gente já colocou antes, né? Então, a gente tem um limite, né, de quantidade de material em estoque, justamente para não empenhar, né, os recursos financeiros da empresa todo em estoque, garantindo que a empresa tenha, né, valores financeiros para ter fluxo de caixa, giro, né, capacidade de investimento, enfim. A fórmula do estoque máximo é mais simples ainda, né? O estoque máximo vai ser o nosso consumo médio mais
o estoque de segurança. Então, muito simples, né? O exercício vai me dar lá o consumo médio, vai me dar o estoque de segurança, eu vou somar os dois, eu vou ter meu estoque máximo, né? Digamos que meu consumo médio seja 100, o meu estoque de segurança seja 10, somei um com o outro, meu estoque máximo vai ser 110, né? É só somar os dois, tá? Claro que o estoque de segurança, né? Ele tem que ter sido calculado pela empresa lá na prática, né? Para poder fazer a soma com o consumo médio. O consumo médio também deve ter sido apurado pela empresa fazendo a média de consumo de cada material, né? Então, na prática, esses dois valores têm que ser calculados matéria-prima por matéria-prima, né? Para chegar no estoque máximo, tá? Nos nossos exercícios, os valores são dados, né? Consumo médio e estoque de segurança somados, então, vão dar o nosso estoque máximo. Pessoal, aqui, estoque máximo, estoque mínimo, acredito que está ok, né? Mas, de qualquer forma, fica aberto aí para perguntas e dúvidas de vocês. Claro, né? Relembrando que a gente viu isso durante as nossas aulas, né? Está gravado lá, né? Para reassistirem. E também tem vídeo, né? Específico aí, só sobre isso, né? Videozinhos curtos ali de 3, 4, 5 minutos, que também foram disponibilizados no Classroom, né? Está disponível lá no nosso canal, mostrando como fazer, né? Um exemplo aí de cálculo de estoque máximo e estoque de segurança para quem quiser assistir, tá? Caso queiram fazer qualquer pergunta, né? Participem aí pelo chat ou ao vivo. Certo, gente? Um outro conceito que nós vimos nas nossas aulas é o tempo de reposição. Tempo de reposição, conceito dele, né? Que determina o que seja, é aquele lapso de tempo, lead time, né? Diferença de tempo entre a necessidade do material e até a chegada desse material na empresa. Tá? Então, esse lapso de tempo, esse lead time, né? Tempo transcorrido, né, entre a verificação da falta e até a chegada do material, é o nosso tempo de reposição. Tempo que leva para o material ser reposto na empresa. Esse tempo de reposição, né, na prática, lá profissional, né, é uma média, né? Então, o fornecedor de determinada matéria-prima, né, um determinado mês lá levou 10 dias para entregar, no outro mês levou 12, no outro mês levou 8, no outro mês levou 20 dias para entregar. Então, tem que fazer uma média desse tempo de reposição dessa matéria-prima, e eu vou ter o tempo de reposição para esse material, tá? Então, ocorre, por exemplo, assim, né, na prática. Claro que nas nossas atividades, nos nossos exercícios, né, o tempo de reposição foi dado pelo exercício. Na prática profissional, a gente precisa ter essa atenção aí, tá? O tempo de reposição é importante para o cálculo do nosso ponto de pedido, né? Então, o ponto de pedido vai ser lá aquela quantidade de itens no estoque que, quando atingida, indica, aponta a necessidade da empresa fazer um novo pedido de reposição. Então, o ponto de pedido não indica a quantidade a ser comprada, né? Ele indica, né, aponta que, ao chegar naquele número ali, a empresa precisa fazer um novo pedido, mas aí a quantidade vai ser determinada, né, pela gestão de estoque. Então, o ponto de pedido vai dizer o quê, né? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho lá uma matéria-prima, né, que o estoque mínimo é 1.000 peças e o meu estoque máximo é 10.000 peças. E eu começo a consumir, né, essas 10.000 peças. Cai para 9, 8, 7, 6, 5. Se chegar no estoque de segurança, nas 1.000, né, eu começo a ter problemas, vai faltar matéria-prima. E eu tenho que comprar em algum momento, tenho que repor esse material antes que ele chegue no estoque mínimo. Que quantidade é essa? Em que número vai chegar que eu digo assim, ó, preciso comprar mais agora e repor a diferença para chegar nas 10.000 do estoque máximo, por exemplo, né? Esse número é o ponto de pedido. Então, digamos que o nosso ponto de pedido para esse exemplo seja 3.000 peças. Então, caiu de 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3.000 peças. Nesse momento, eu vou fazer o meu ponto de pedido, né? Quando chegou em 3.000 peças, eu faço um novo pedido para repor o estoque.
novamente impedindo de chegar no estoque de segurança, né, e garantindo que a empresa fique nessa faixa entre o estoque mínimo e o estoque máximo. Tá? É isso que reflete o número do ponto de pedido, a necessidade de fazer uma reposição para repor esse estoque. Tá? A fórmula do ponto de pedido é dado pelo consumo médio vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. Aí, de novo, né, nos nossos exercícios, o consumo médio é dado, o tempo de reposição é dado, o estoque de segurança também, né? Ou então, a gente calculou ele antes para poder somar com a multiplicação do consumo médio mais tempo de reposição para encontrar o ponto de pedido, tá? Então, vamos ver aí um cálculo de exemplo. Considerando o consumo médio em estoque de um determinado insumo, né, de 120 unidades por dia, o tempo de reposição, né, o tempo que leva até o material chegar na empresa, 24 dias, e um estoque de segurança de 60 unidades. Então, tem os três elementos para calcular o meu ponto de pedido. Tem o consumo médio, tem o TR, tempo de reposição, e tem o estoque de segurança, meu estoque mínimo, né, 60 unidades. Então, substituo tudo na fórmula, né? Consumo médio 120 vezes tempo de reposição 24. Faço a multiplicação primeiro. 2.880 mais o estoque de segurança 60 peças. Somado o estoque de segurança, nós chegamos a um ponto de pedido de 2.940 unidades. Então, o ponto de pedido indica o quê? Quando o estoque chegar neste número, eu preciso repor o meu estoque. Então, o ponto de pedido não me diz quanto, né, eu tenho que repor, diz quando eu tenho que repor. Então, no ponto de pedido não diz, não significa que eu tenho que repor 2.940 unidades, não. Indica que quando chegar nesse número aqui, eu preciso comprar mais, tá? Só isso. Então, o número vai indicar quando. Quando descer até esse número, chegou nesse número aqui, peço mais material para repor meu estoque. Tá? Então, atenção nesse ponto, né? Ponto de pedido não indica a quantidade a ser comprada. Ponto de pedido indica quando eu vou ter que comprar. Então, quando chegar nesse número, aí eu compro de novo. Tá? Pessoal, ponto de pedido tem esse detalhezinho importante. Eu pergunto para vocês se está tranquilo em relação a isso, se tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer sobre ponto de pedido, ou então, né, sobre itens anteriores aí que a gente tenha já visto na nossa revisão. Como é que está para vocês aí? Tranquilo, professor. Legal. O conceito é simples, né? A fórmula também ali é tranquila, uma multiplicação e uma soma, né? O princípio aí tudo tranquilo. Foi ponto de pedido, né? Um elemento também do nosso trabalho disciplinar, né? Todos vocês que entregaram já fizeram isso, né? Tinha que apresentar ali também um cálculo, né? Simulando um ponto de pedido. Também tem vídeo, né? Específico aí sobre ponto de pedido. Tem a aula completa, né? Com essa explicação também. O Juan mandou tranquilo ali. Isso aí, Juan. Muito bem, vamos adiante na nossa revisão, então. Em termos de gestão e controle de estoque, nós vimos a representação gráfica, né, desse consumo e reposição dos materiais, né? E pelas representações gráficas, obviamente, a gente consegue ver visualmente essa flutuação, né, da quantidade no estoque entre os limites máximos e mínimos, né? A gente vê o estoque sendo reposto até o seu valor máximo ao longo do tempo e vê o seu consumo, né, também até o seu valor mínimo ao longo do tempo. Acontecendo que, né, o consumo pode ser tanto imediato quanto gradativo, e a reposição da mesma forma, né? A reposição pode ser imediata e gradativa. Trazendo assim, pelo menos, né, 3 tipos básicos de gráfico indicando essa relação, né, entre consumo e reposição, tá?
Primeiro deles, o gráfico que demonstra a reposição imediata e o consumo gradativo. Nesse caso, a empresa adquire de uma vez só todo o lote de reposição e o consumo se dá de forma gradativa ao longo do tempo. Então vamos olhar o gráfico, a gente tem o eixo da quantidade, o eixo vertical, e nós temos o eixo horizontal, o tempo, tá? E claro, nós temos o consumo, né, e a reposição desse estoque. Então, no início do gráfico aqui, nós temos o estoque na quantidade máxima, tá? Aí vai passando o tempo e esse estoque vai diminuindo, né? Então, representando aqui, né, a descida em plano inclinado do gráfico, né? Que vai até um valor mínimo. Nesse momento, né, esse estoque mínimo, chamado também de estoque estacionário, ele sofre, né, uma alteração quando se repõe, né? Essa reposição é total, é imediata, de uma única vez, né? Chega o material e é reposto na sua totalidade, né? Até chegar ao estoque máximo, tá? Então, uma característica aí desse gráfico dente de serra, que o consumo vai se dando, então, né? De uma forma gradativa ao longo do tempo. Quando chega o material, ele é reposto de forma imediata e o consumo é gradativo ao longo do tempo, tá? Temos também uma segunda característica, né, que pode ocorrer em termos gráficos, que é a reposição gradativa e o consumo gradativo, né? Os dois são gradativos. Então, o ritmo de reposição, ele é naturalmente, né, maior que o ritmo de consumo, e a diferença entre os dois é o ritmo de estocagem, tá? Para garantir, né, que não haja, claro, falta de material. Então, nós temos sempre um consumo, né, levemente maior, uma reposição, melhor dizendo, levemente maior do que a quantidade consumida, justamente para garantir a existência, né, de um estoque máximo e estoque mínimo, tá? Então, ao longo do tempo, né, a empresa vai comprando material, esse estoque vai subindo, vai aumentando a quantidade, né, vai repondo e aumentando a quantidade até chegar a um valor lá máximo desse material. A empresa, né, então, atingiu esse valor máximo. Ela vai consumindo ao longo do tempo esse material, sendo utilizado no seu processo produtivo, até chegar a um valor mínimo, em que ela repõe de novo, gradativamente, esse material ao longo do tempo, né? Então, vamos notar aí que, em termos de quantidade, né, o consumo é ligeiramente menor e a reposição, a compra é ligeiramente maior, justamente para evitar, né, que haja essa perda, né? Nesse último gráfico, aí peço uma atenção especial de vocês na nossa revisão, o gráfico de reposição gradativa e consumo imediato. Ele é oposto ao primeiro gráfico que a gente viu, né? No primeiro a gente tinha uma reposição imediata e o consumo gradativo. Nesse último a gente tem uma reposição que é gradativa e um consumo que é imediato, tá? Uma característica, né, desse gráfico de reposição gradativa, consumo imediato. A reposição e o consumo não podem ser simultâneos. Quando se consome, não se repõe, tá? É uma característica deste tipo de reposição e consumo. Então, nós temos aí, olhando o gráfico, né, a linha vermelha, a reposição gradativa, ou seja, a empresa está fazendo as suas compras, né, ao longo do tempo, o estoque está aumentando, né, está crescendo, chegou até o estoque máximo, e aí a empresa consome, né, todo o material imediatamente, tá? Até que haja uma nova reposição e um novo consumo, tá? Um exemplo que a gente usou para isso, né, para demonstrar como isso pode acontecer no estoque de materiais, né, a gente usou o exemplo de um projeto, né? Então, a empresa está repondo, né, seu estoque, adquirindo os materiais para realizar um projeto. Quando tem todos os materiais necessários, ela vai lá e executa o projeto, consome todo o material necessário. Até que faça aquisições para um novo projeto. Quando tem todo o material, vai lá e executa o projeto, consome todo o material, né? Um exemplo aí de reposição gradativa, consumo imediato, tá? Em especial atenção, a reposição e o consumo não podem ser simultâneos. Quando se consome, não se repõe. Tá? Característica, então, da reposição gradativa, consumo imediato.
Um outro elemento da nossa gestão e controle de estoques foi a acurácia. A acurácia de estoques é um conceito, né, e uma prática fundamental na gestão de estoque das empresas. Porque uma acurácia, né, ineficaz, ineficiente, vai levar a sérias perdas para qualquer organização. Perdas de cunho físico e de cunho financeiro. As perdas físicas vão resultar em falta de material, que vai levar à interrupção do fluxo produtivo, que vai levar a não atendimento do cliente no prazo, na quantidade, na qualidade adequada, fazendo com que a empresa descumpra, né, um dos ou vários dos 5 objetivos da administração da produção, né? E 5 objetivos que a gente sabe. Tem que atingir qualidade, confiabilidade, custo, flexibilidade, rapidez, né? São 5 objetivos. Acurácia de estoque, seja ela física ou financeira, né, pode impedir um ou vários deles acontecerem, né? E a empresa tem sérios problemas em função disso. O conceito de acurácia, né, diz que a acurácia ideal é uma acurácia de 100% de estoque. Ou seja, tudo aquilo que está registrado no meu sistema é exatamente aquilo que eu tenho fisicamente lá contado dentro do meu estoque. Os materiais chegam na empresa, né, são registrados no sistema, entram dentro do estoque. Quando o material sai do estoque para o processo produtivo, por exemplo, ou para atender uma demanda administrativa, né, é feito um registro no sistema de consumo, ou seja, aquela quantidade saiu e foi, né, ser consumida. E aí, sempre que for feita, né, uma apuração das quantidades dos materiais no sistema, né, esse material vai estar sempre na quantidade correta registrada no sistema, e a gente sempre faz uma compra, né, na quantidade adequada, né, repondo esse estoque, impedindo assim que a gente tenha quebras de fluxo, né. Agora, se o contrário, né, acontece, né, chega o material e lá, de repente, no registro da entrada, ou no registro, né, lá do envio do material para o setor administrativo ou para o setor produtivo, né, também acontece alguma falha no registro, a gente pode ter uma disparidade, né, entre o valor que está registrado no sistema e o valor que de fato, né, tem dentro do estoque. Isso já gera um problema, né, na hora de programar uma produção, na hora de fazer compra dos materiais, e esse equívoco em função do erro do registro, né, pode gerar uma descontinuidade no fluxo produtivo. Era para ter registrado um valor, foi registrado outro. Na hora de programar a compra de material, já vou comprar uma quantidade diferente, né, que não era a real necessária, gerando problemas para a empresa. Tá? Então, por isso, a acurácia é fundamental e, né, fundamental que ela esteja a 100%. Muitas empresas, ao colocarem metas de acurácia, né, colocam sempre metas bem elevadas, 99,5%, né, 99%, né, 99 ponto alguma coisa por cento, né, de acurácia do seu estoque, seja física ou financeira, justamente por este impacto que causa, né? Então, em geral, né, acurácias aí abaixo, né, de 98% representam já problemas sérios, né, para as empresas, tá? Em geral, então, a acurácia é uma meta bem elevada, tá? Na acurácia física, nós fazemos então a contabilização das quantidades dos materiais que tem em estoque, fisicamente lá contado, né, na gaveta, fisicamente dentro do estoque, e dividimos pela quantidade de itens registrados no sistema, chamados itens listados, tá? Então, a acurácia física é o número em quantidade de itens que são contados fisicamente lá no estoque e se divide pelo número de itens, né, quantidade de itens, que está registrado no sistema da empresa. A divisão dos dois vai dar um índice, né, que eu vou multiplicar por 100 para achar, então, a acurácia física em percentual, tá? Então, vamos a um exemplo. Então, nós temos aí uma determinada empresa
que faz lá o inventário, né? Vai fazer o inventário do seu estoque e encontra, né, registrado no sistema 350 peças de um determinado material. Esse material tem um custo de R$ 22,00 cada um. Então, R$ 22,00 vezes 350 peças, esse estoque desse material representa R$ 7.700, né? Porque custou R$ 22,00 cada um. Feito o inventário, contou lá fisicamente, né? Feita a contagem do material, verificou que de fato lá no estoque tem 259 peças, sendo que no sistema dizia que tinha 350, né? Já temos um problema aí. O valor do estoque vai ser as 259 peças, R$ 22,00 custou cada uma, 22 vezes 259, temos R$ 5.698. Pede-se no exercício aqui de exemplo a acurácia física, ou seja, quantidade. Tá? Então a gente vai pegar o número, quantidade dos itens contados, 259, dividido pelo número, quantidade de itens listados, 350 peças. 259 divididos por 350 dá 0,74. Para transformar para percentual, multiplica por 100, né? Então, a acurácia física de 74% em relação à quantidade. Tá? Uma acurácia física bem ruim, né? O ideal é que fosse 100% ou mais próximo possível de 100%, né? Aqui, então, em 74% vai representar o quê? Que a empresa está perdendo, né? 26%, né, desse material de alguma forma, tá? Em número de material, né, a gente faria aqui 350 menos 259 para descobrir, né, o quanto de material falta, né? Mas a acurácia já está nos indicando aí que 74% apenas de acurácia, né? A acurácia financeira. Bom, a acurácia financeira ela é importante também, tanto quanto a acurácia física, né? Na física, nós vamos ter a significação de que, né? Eu vou ter falta de material, né? Vou ter quebra de fluxo produtivo, vou ter que fazer compra emergencial para cobrir essa diferença, uma série de danos, né? De problemas causados que vão gerar, né? Quebra de fluxo, né? Não atendimento do cliente por falta do material. Mas vou ter perdas financeiras também, né? Porque todo o material dentro do estoque foi, né, adquirido e, portanto, tem um custo, né? E se era para ter 350 e tem 259, por exemplo, né, eu tive uma perda financeira. E isso vai gerar para a empresa, né, prejuízos nesse campo, né? Teve aquele prejuízo, ainda vai ter que adquirir material a mais, né, em função dessa perda. Então, temos impactos financeiros para a empresa também, tá? No caso da acurácia financeira, agora a gente vai usar o valor financeiro do material, tá? Então, na acurácia financeira, nós vamos ter o valor financeiro dos itens contados, dividido pelo valor financeiro dos itens listados no sistema. Então, de novo, uma comparação, né, do material existente, de fato, no estoque, dividido pelo valor financeiro do material que está listado, registrado no sistema da empresa. Tá? Então, vamos ao mesmo exemplo. Aquela mesma empresa que necessitava inventariar seu estoque e que tinha no sistema 350 peças a R$ 22,00. Financeiramente, então, ela tem no sistema R$ 7.700, tá? Tá lá no sistema da empresa. Feito o inventário, foi contar o material, tinha 259 peças a R$ 22,00. Financeiramente, de fato, ela tem 5.698. Então, aqui a gente já tem uma perda financeira evidente, né? Era para ter 7.700, mas tem 5.698. Tá? Para fazer o cálculo da acurácia financeira, a gente pega o valor dos itens contados, de fato, no estoque, os 5.698, e divide pelo valor financeiro dos itens que estavam registrados no sistema, 7.700. Divide um pelo outro, dá 0,74 vezes 100, nós temos uma acurácia financeira de 74%. Tá? Representando aqui uma perda financeira de 26%, então. Né? Se nós quisermos descobrir, né, qual é o valor da perda, é
7.700 menos 5.698 vai dar o meu total de perda financeira, né? Algo em torno aí de R$ 1.100, mais ou menos, né? Certo? A acurácia física e a acurácia financeira. Pessoal, dúvidas, perguntas sobre a acurácia? Como é que está para vocês? Para mim tá tranquilo, Sora. Legal. O Rua, tranquilo também, mandou no chat ali. O Leonardo também mandou ali tudo certo. A Sara também, né? Tranquilo. Patrícia mandou um tranquilo. O Thiago também mandou um tudo ok. Muito bem. Estando tranquilo, gente, vamos adelante, então. Tá? Bom, em termos de gestão e controle de estoques, nós vimos os métodos de avaliação dos estoques. Tá? Foram 4 métodos, né, de avaliação de estoque. A gente viu a avaliação pelo custo médio, a avaliação pelo método PEPS, a avaliação pelo método EPS e a avaliação pelo custo de reposição. Inclusive, né, o método PEPS foi um método, né, que vocês tiveram que fazer ali para realizar o trabalho disciplinar, né? Era a primeira etapa do trabalho disciplinar. Tá? Só relembrando aí que esse método PEPS a gente viu, né, o passo a passo de realização, né, na aula específica. Depois também foi disponibilizado para vocês, né, os vídeos que estão lá no canal, né, só sobre o método PEPS, e um outro vídeo, né, do trabalho disciplinar que demonstra o método PEPS e também o ponto de pedido, tá? Então, também foi postado no mural ali para vocês reverem, né, poder estudar e também poder dar conta de fazer o trabalho disciplinar. Cada um desses métodos, né, tem uma forma apropriada de valorizar o estoque, né, e causa um impacto, né, por consequência nesse estoque. Tá? E é isso que a gente vai revisar agora, então. O custo médio, tá? Como é que ele impacta a avaliação financeira do estoque? O reflexo do custo médio na avaliação financeira do estoque significa que, no longo prazo, tá, representa os custos reais da compra do material. Certo? Esse método, então, faz com que o estoque se aproxime dos custos reais do material. Certo? É uma característica, então, de avaliação financeira do método custo médio. Como a gente falou, cada um deles vai ter um reflexo no estoque em termos financeiros. No custo médio, o estoque, então, se aproxima dos custos reais das compras do material. Tá? No método PEPS, que é aquele método, né, que é o primeiro que entra, que é o primeiro que sai. Tá? Como é que é o reflexo do método PEPS na avaliação financeira do estoque? Nesse método, o valor do estoque ele vai ficar sempre atualizado em relação ao valor da última entrada. Tá? Então, aproximando os cálculos do custo de produção aos preços atuais do mercado. Então, se aproxima aos preços atuais do mercado com o custo de produção. Tá? Método PEPS. Método EPS. Ele é o inverso, né, do método anterior, porque é o último que entra, que é o primeiro que sai. Então, o reflexo do método EPS na avaliação financeira do estoque, né? A saída do estoque sendo feita pela última compra, né, vai refletir o custo do produto mais elevado. Então, sempre comprou, né, sempre vai fazer a saída pela última compra, né, é o valor mais atual no mercado. Então, em geral, né, essa atualização tem efeitos inflacionários, o que vai supervalorizar o preço do material aplicado na produção, né, vai supervalorizar o estoque, tá? Então, uma característica aí do método EPS, tá? Então, acaba por refletir o custo do produto mais elevado, supervalorizando o preço do material aplicado na produção. E o último método
é o custo de reposição, tá? Ele também causa, né, um reflexo na avaliação financeira do estoque. Neste caso, o valor do estoque vai ser sempre atualizado em relação ao mercado, tá? Característica aí do custo de reposição. Então, como nós vimos, cada método causa um impacto, né, na avaliação financeira do estoque devido à sua característica. Cada um deles, então, causando impacto nessa valorização do estoque. Tá? Foram 4, então, que nós vimos. Muito bem, gente. É isto. Essa é a nossa revisão final, preparatória para a nossa prova das 13 horas, tá? Como nós sempre fazemos, essa é a nossa prática, né? Desde o início. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos para tomar um café, uma água, enfim. Após esses 15 minutos, nós seguimos, né? Permanecemos conectados ao vivo aqui no Google Meet, né? Mas nós seguimos com atividades ali no Classroom. Nossas atividades de aula, hoje atividades de revisão final, tá? Recomendo, né? Como sempre, façam essas atividades, né, com consciência, né? Realmente pesquisando, estudando ali o conteúdo, né, para realizar essas atividades com maior assertividade e ter um melhor aproveitamento, né? Em todas as aulas isso, né, era sempre recomendável, mas hoje mais ainda, né? Vocês vão estar aí se preparando bem adequadamente para fazer a nossa prova às 13 horas, certo, gente? Fica aberto aí para dúvidas e perguntas. Caso, né, não tenham dúvidas e perguntas, a gente já vai, né, para o nosso intervalo. Como é que tá aí? O que vocês acham? Já vamos para o intervalo? Ou vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Por mim tá tranquilo, professor. Legal, Sara. Maiara mandou um tudo ok aqui no chat. Bem, gente, se vocês estão de acordo, né? O Thiago também mandou um tudo ok. A gente dá uma paradinha agora, fazemos o intervalo aí das 10h15 às 10h30 e retornamos, né? Então, às 10h30 com atividades da nossa revisão ali no Classroom. Vai ser uma quantidade bacana aí de atividades para a gente se preparar para a prova. E claro, a gente vai continuar ao vivo, né? Para dúvidas e perguntas aí até o meio-dia, né? Relembrando que às 13 horas, né, vai estar postado para vocês ali no mural do Classroom as instruções de prova e a senha dela, tá? Um intervalo de 15 minutos. Voltamos às 10h30. Até mais, senhora. Até mais.